Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evangelho. Gostaria de saber se estão me ouvindo bem. Se tem alguém aí nos ouvindo, caros irmãos. Boa noite, vocês podem dar um ok. Ah, que bom, já começamos a ver aí algumas pessoas entrando. Boa noite, Holanda. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém. Hoje nós estamos começando uns minutinhos após 8h30. Vamos aguardar mais alguns minutos. Boa noite, Verônica, Rosângela, Simone. Queria só que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom. Ok. Para quem não me conhece, né? Eu sou Vera Leitão Cardoso. Sou uma pessoa que estou estudando a doutrina já faz uns 20 anos e sou trabalhadora da casa, né, Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e juntos, numa vibração conjunta, todos eu peço a vibração para que possamos ter realmente um dia e uma noite de iluminação. Tá? O Evangelho, o Evangelho, eu vou precisar me ausentar só um minutinho aqui, gente, só um minuto. Meninos, eu peço desculpa só um pouquinho, porque eu esqueci o cronômetro, tá? Então vamos juntos, né? O evangelho que nós escolhemos hoje, tá? Foi o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, que é o item 9, né? Porque que realmente eu me senti acolhida, né, nas minhas orações, no meu pensamento de escolher esse tema. Porque, apesar de tudo, apesar de nós estarmos vivendo essa situação que se assola, né, no mundo com essa pandemia, associada a todas as outras questões que já vinham carimbando, né, essa nossa existência nos outros momentos de dor, de alegria, ainda nós precisamos refletir mais sobre a questão do uso das coisas materiais, né, do entendimento do que é ser realmente entender a verdadeira propriedade que a nós temos ainda uma confusão na interpretação dentro da questão espiritual, não é? Então ainda temos muitos irmãos que não sabem diferenciar e nem usar a riqueza e aquilo que mais importa quando formos, né, passar para a pátria espiritual dessa existência. Então eu vou ler aqui o Evangelho, o item 9. O homem
não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que o deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçada a abandoná-la, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei a provisão de tudo que poderá nele vos servir. Então, eu vou ler só esse pequeno trecho e vamos começar a refletir. Uma das coisas em que nós temos entendido ao ler esse capítulo é que Jesus, né, ele sempre falou por parábolas, porque sabemos que à época o entendimento daqueles que lá viviam tinham certa dificuldade do entendimento, então Jesus não poderia dizer com palavras mais diretas, e nesse capítulo ele fala, né, da salvação dos ricos, do guardar-se da avareza, da passagem de Jesus na casa de Zaqueu, da parábola dos talentos, da parábola do mal rico, não é? Para que venha chegar no item 9 das instruções dos Espíritos para dizer o quê? Para dizer que o que realmente nos pertence, o que realmente vai importar quando estivermos no momento da nossa passagem. Que nós não devemos nos preocupar com o que temos de matéria, com aquilo que leva ao gozo do corpo. O que nos importa, meus irmãos, é aquilo que nós vamos levar no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma. Isso nós temos lido, temos memorizado, mas eu pergunto, será que nós temos entendido de forma a introjetar no nosso espírito a prática? Será que nós temos nos perguntado a cada dia o que temos feito para não ficar tão apegado às coisas materiais, porque nós não a levaremos. Então, o que levaremos? O que realmente nos pertence está muito relacionado com as questões das nossas virtudes, né? E nós temos lutado muito interiormente, eu acredito. Muitas vezes, em momentos de desdobramento, com certeza nós recebemos orientações acerca disso. Mas ainda existe em nós um certo sentimento de apego, um certo sentimento de não desprendimento desses bens. Mas a mensagem é de que, mesmo diante da dor, que eu já disse no evangelho passado, que eu sempre tomo a dor como uma irmã necessária, né? Tudo o que nós temos, as virtudes, os bons sentimentos, né? O conhecimento, né? Porque muitas pessoas acham, eu vou estudar para quê? Eu vou me inteirar para quê? Ora, faz parte da minha evolução. Eu conhecer mais a palavra, conhecer mais a harmonia de viver com o outro, entender o outro, não é? Então, aprender a ter bons sentimentos, porque eu acho que tudo depende de uma prática diária em que o Evangelho vem nos mostrar que, se eu me ligo nas questões mais ligada às virtudes e à nossa inteligência e à nossa questão moral, nós vamos estar realmente fazendo aquela nossa malinha, guardando as coisinhas que nós vamos colocar na mala para onde iremos viajar. Porque, como bem consta no Evangelho, que dá até um exemplo de quando você viaja para um determinado país, você vai colocar na sua mala as coisas que realmente vai ser necessário usar naquela cidade, naquele país. Da mesma forma, é o que nós iremos levar.
o que realmente vai nos ser perguntado quando passarmos dessa existência para a pátria espiritual. Vai nos chegar e vão perguntar: o que fizeste? O que fizeste com o que te foi dado? Porque tudo que é matéria é emprestado. Mas aquilo que faz parte de nosso conteúdo intelectual, aquilo que vai fazer com que haja uma melhora na nossa espiritualidade, na nossa evolução, é que realmente vai ter que ser colocado na malinha. Então vão as coisas boas, mas também vão as coisas que nós praticamos pelo caminho que achávamos que aqui era mais prazeroso, mas para Deus não era prazeroso. Então temos que vigiar, temos que orar, não é? Isso parece até uma martela na nossa cabeça, muitas vezes no momento das nossas orações, e nós nos perguntamos: por que nós ainda não conseguimos ter essa prática tão esperada, né? tão desejada por aquele que acredita no Pai Maior e que tem o nosso Mestre Jesus como lição, como mestre, como exemplo, né? Porque faz parte da nossa evolução espiritual. Não é fácil nos livrarmos das nossas cicatrizes, mas não é impossível. Basta que nós possamos, a cada dia, tentar um pouco, que nós vamos um dia eu acredito, chegaremos a um comportamento mais cristão, mais harmonizado possível. E com isso, eu tenho percebido entre as pessoas, vemos aí várias pessoas nessa pandemia utilizando de um comportamento, né, altruísta, né, da ajuda ao próximo, quantas pessoas necessitando, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas doentes, outras calamidades como as tsunamis, como os terremotos em outros países. Essa prática do bem é que vai melhorar o nosso interior e dar um discernimento maior do prazer de praticar a caridade. E isso nós vamos colocar na nossa malinha. Pelo menos eu espero que mesmo com as nossas ainda divergências interiores, nós consigamos, né, nesses próximos anos e até o dia em que estivermos aqui, possamos buscar melhor atitude diante dessa propriedade que realmente é a verdadeira propriedade. Então o Evangelho, ele chama muita atenção para isso. E uma das coisas que eu sempre fico tentando, né? Tanto quando eu converso com alguém, quando eu recebo uma mensagem amorosa de algum ente querido, de algum colega de trabalho, em que a gente sempre tenta se harmonizar naquilo que a gente diz. A gratidão, não podemos esquecer. Apesar de que passemos por momentos ruins, que às vezes são necessários, na maioria das vezes eles são necessários para essa nossa estadia aqui nessa existência na Terra, nunca devemos esquecer de agradecer. Agradecer por tudo, né? Eu não sei se alguém hoje já olhou para o céu. Olhe para a lua hoje. A lua está muito bonita, mas uma lua muito avermelhada. Nos últimos dias eu tenho percebido uma lua muito avermelhada. Olhe para o céu, agradeça a sua visão, agradeça o seu dia, agradeça a sua alimentação, agradeça ao sol, né? Agradeça mesmo a sua dor, agradeça até aquele irmão que está na sua família, que às vezes é aquela pessoa que mais lhe deixa em maus lençóis. É a sua prova, às vezes está ali do seu lado e você diz: Senhor, mesmo assim, eu te agradeço por estar passando por essa experiência. Então, essa necessidade de entendermos, introjetarmos esse conceito do que é essa propriedade que realmente nos pertence, é que também vai nos fazer melhorar. Vamos nos desapegar da casa, do carro, né? Eu estava pensando essa semana do acidente que aconteceu, não é? Lá no Líbano, né? Que muitas pessoas perderam
casas, perderam tudo. Algumas desencarnaram. E as que ficaram, né? Mesmo perdendo os seus bens materiais, nós temos que orar para que elas tenham uma paz interior, que não é fácil. Porque apesar de que as coisas materiais nós não vamos levar, mas existe ali o suor do trabalho, né? Isso é que nós temos que entender. O que nós temos aqui, gente, é emprestado. Até mesmo o corpo nós sabemos que é emprestado. Então é um chamativo muito grande para que nós possamos nos melhorar interiormente, né? O entender que, tudo bem, o Evangelho ele não diz que não devemos buscar o conforto e podemos viver bem materialmente, mas o que nós não podemos é deixar de fazer as coisas boas, deixar de fazer as coisas na retidão, de forma pautada no amor e na paz, para se ter bens materiais ou mesmo a preponderância do poder, do orgulho, da vaidade. Isso é que nos deixa às vezes espiritualmente muito defasados, né? Então esse frisson que está em todo mundo, nós estamos realmente necessitando acordar, meu povo, acordar mais um pouquinho. Porque nós ainda estamos vendo muitas atitudes de violência doméstica, violência com criança, violência com a mulher, violência na rua, as pessoas não respeitando os outros. É como se o próprio conteúdo mental de cada pessoa realmente está muito confuso e cada vez mais precisando de harmonia, oração por parte daqueles que têm um maior entendimento disso, dessa situação. Muitas vezes ele não tem um entendimento filosófico, teológico, ou que seja do conteúdo da religião, mas ele tem o conteúdo do coração, o conteúdo do sentimento de paz, de amor. E isso vai emanar na Terra muitas vibrações e nós vamos colocar na nossa malinha. Então, vamos nos trabalhar, porque a proposta é essa, é nos trabalharmos interiormente. E sempre dizer para nós mesmos que nós somos, que é possível. Eu sei que é difícil, eu sei que o sentimento às vezes que nos deixa mal, às vezes com pessoas que estão em nosso meio, nos faz retroagir um pouco nessa nossa perspectiva do bem. Mas nós precisamos entender que o que somos é o que importa, não é o que temos. Então a verdadeira propriedade está dentro do nosso coração, está dentro das nossas atitudes, é aquilo que caracteriza as nossas virtudes, a nossa prática. E lembrando do evangelho do Newton, né? É o evangelho na atitude. Eu estava ouvindo ainda há pouco de hoje, meu Deus, tudo tem a ver, né? Saber a teoria e não buscar a prática já chega. Nós já temos que sair desse patamar. Nós temos que aprender a praticar o amor de Cristo. Porque se nós não conseguirmos praticar, nós não vamos conseguir vivenciar de fato o que realmente ele quis nos dizer, né? Então, as sequelas serão muito maiores, considerando a nossa transição planetária atualmente, principalmente que nós estamos vivenciando. Então, eu gostaria de dizer que o que nos une é realmente, dentro desse grupo que nós estamos aqui buscando essa harmonia, é esse pensamento conjunto, é nós vigiarmos e orarmos para que nós possamos realmente melhorarmos e deixarmos a nossa malinha recheada, ou pelo menos um pouco melhorada da encarnação anterior, quando nós tivermos o momento da nossa passagem, não é? E isso nós só vamos conseguir também considerando a nossa família universal. É a paz, é a oração, é a comunhão de pensamentos bons, é toda
toda a articulação, lembrando sempre que nossos irmãos espirituais estão com a gente. O nosso anjo de guarda que vela por nós. Esse espírito que nos ama, esse espírito que veio para nos dar força. Então, nós devemos nunca esquecer disso. Então, eu gostaria de realmente agradecer esse momento. Pedir a Deus que sobre os nossos espíritos, as nossas casas, as nossas famílias, não é? Recaia luzes para que nós possamos realmente entender e saber diferenciar o que realmente nós vamos levar para lá. Então, que nós tenhamos um coração aberto, uma mente aberta, né? Sejamos mais humildes, tenhamos o nosso conforto na medida que nos é proporcionado, que a vida nos proporciona de uma forma digna, mas que nós nunca nos esqueçamos que nós não levaremos as coisas materiais. Nós não levaremos o ouro, nós não levaremos a prata, nós não levaremos o carro, nós não levaremos as joias. Nós só levaremos o que temos dentro de nós. E isso vai ficar registrado. Inclusive, esse encontro vai ficar registrado. Porque é nesse momento de harmonia conjunta, contando com as vibrações de vocês, que eu tenho certeza que Jesus está nos abençoando nessa hora. Então, meus irmãos, eu agradeço, né, a quem está presente no Evangelho e agradeço a Deus pela oportunidade também de estar aqui, orando com vocês, discutindo um conteúdo tão bonito que Jesus tentou passar para a gente, não é? Vamos buscar essa busca diária de prática do nosso Evangelho para que possamos nos livrar dos prazeres que não nos levam a nada, dos prazeres mundanos, dos prazeres da terra, e entender que o que está dentro de nós, em conexão com Deus, é o que realmente importa. Então, gostaria de encerrar o nosso Evangelho, agradecer a presença de vocês, agradecer a vibração e pedir que todos sejam abençoados. Muito, muito obrigada pela vocês estarem comigo nessa noite e agradecer aos irmãos espirituais, a Casa de Francisco, pelo apoio, pela vibração, que nós sejamos realmente abençoados. Boa noite, um abraço no coração de todos, um beijo carinhoso, fiquem com Deus, paz e bem a todos.